Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 9 de fevereiro de 2026. E nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, né, de Ivone do Amaral Pereira, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes, Dramas da Obsessão. Antes de começar, eu lembrar, Carmen, o compromisso de hoje, hein? Nós estamos no capítulo 7. Vamos estudar hoje o capítulo 7 do livro Drama de Obsessão. Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui reunidos, estudando essa obra maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que tanto nos chama a atenção sobre a questão do orgulho e do egoísmo. Né? Se o Alberto estiver aí, vai lembrar bem, né? O tema do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, os grandes vícios, né? Orgulho e egoísmo. E é o orgulho e egoísmo, né? Que de alguma forma não, de muitas formas, vão fazer sofrer e muito essa família, não é? Então, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos liberte, nos ajude para que nós possamos nos libertar desses vícios terríveis, que são o orgulho e o egoísmo. Graças a Deus. Então, vamos lá começar, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui participou da aula passada, sabe do que nós estamos falando. Como diz o outro, a temperatura pegou fogo na casa dos Aboabes, com aquela brigalhada entre o filho Joel e o Azamuja, e o Frei Azamuja, né? Foram ali feitos juras de morte, de vingança, terrível. E a família está, pelo menos naquela noite, agoniada, esperando que aconteça o pior. E o início, e o capítulo 7, que nós estamos começando, e vamos numerando os parágrafos, a cada parágrafo lido, vamos numerando, começa assim: subitamente, duas discretas pancadas da porta de acesso aos compartimentos interiores da casa advertiram aos interlocutores que algum escravo lhes desejava falar. Fizeram-no entrar, e a Boabe ordenou com lhaneza: pode falar, Gabriel, porque ele tinha também escravos. Ele também tinha escravos. Tratava-se não de um escravo, mas de um agregado mais amigo do que criado, a quem os tratos sofridos, quando da perseguição que vitimara Aranza, que foi a mãe, né? Ele estava presente na época que o Aboabe pai e a mãe e a esposa foram presos. E naquela época ele foi preso também. Quando da perseguição que vitimara Aranza, deformaram as mãos e os pés. Ele tinha esse escravo, né, o criado, as mãos e pés deformados pela tortura, porque ele também foi preso e torturado, impossibilitando-o para o trabalho. Vivia do solar judaico graças à solidariedade do rabino, que não desdenhara socorrê-lo, e a título de fiscal dos demais serviçais ou mordomo. Essa era a função dele. Ele era o mordomo e o fiscal dos outros serviçais. Era hebreu como os patrões, probo e leal para com seus irmãos de crença, odiando implacavelmente. Olha aí, gente. Olha aí o que é, né? São vítimas, foram torturados, mas o ódio presente. Aí a pessoa diz, mas o que eles sofreram foi... Tudo bem, mas vamos lembrar que Esther, os pais de Esther foram mortos sob tortura. Foram mortos. Mas Esther não os odiava, não odiava os agressores. Entendeu? Então, não é porque você foi vítima de uma violência
que é da lei que você tem que odiar o seu agressor. Esther ficou órfã pela perseguição dos dominicanos aos pais dela. Os pais dela, pai e mãe, foram presos, torturados, morreram na prisão. Mas ela não odiava os agressores. Tá? Uma diferença muito grande. E esse servo aqui, também ele era hebreu e odiava implacavelmente os dominicanos e aqueles que se diziam cristãos, visto que deles tinham advindo todas as desditas, todas as desgraças que para sempre o infelicitaram. Ele ficou com as mãos aleijadas. Pedindo licença aos amos, a família foi dizendo ansioso polidamente: se me tivesses participado da necessidade de salvos-condutos, eu vou-los teria fornecido com presteza, Senhor. E está dizendo assim: se o Senhor tivesse falado comigo, queria tirar os seus filhos aqui de Portugal e mandá-los para outro lugar, eu teria conseguido tal salvo-conduto para eles. E ele disse isso porque ele ouvira a discussão. Era quase impossível não ter ouvido, né? Foi uma gritaria tremenda, um empurra, uma ameaça daqui, até punhais os padres puxaram. Então, ele, como serviçal, acabou ouvindo, né? Então, ele até que pôs o servo a ouvir a discussão. Visto que seria de bom aviso ficarem os serviçais sempre à espreita quando da visita dos padres. Para as possíveis eventualidades, supro-me sempre com antecedência de muitas coisas que se poderão tornar necessárias. Possuo, no momento, um salvo-conduto. Ele tem um salvo-conduto, comprado ao filho da senhora Águeda, que resolveu não mais deixar o reino. Então, ele, de alguma maneira, comprou, deve ter juntado um dinheirinho, comprou um salvo-conduto. E disse para o velho Aboab: se o senhor tivesse falado comigo antes, eu passava para o senhor o salvo-conduto. E o senhor não precisaria ter pedido ao padre. Com aquele salvo-conduto, alguém conseguiria passar pela fronteira. Tal, tal alvitre é inviável, meu bom Gabriel, falou o velho a Bob. Se formos descobertos, sofreremos 10 vezes mais. Que com esse salvo-conduto, ele conseguiria sair clandestinamente. Sou de opinião, continua falando o servo, perdoai a ousadia de emiti-la sem ser solicitado, que todos vós devereis partir hoje. Ele está dizendo, mesmo antes do amanhecer, porque Frei Delbrando não tardará com a represália, que será inevitável, e para a qual ansiava por um motivo desde muito. Quer dizer, eles deram motivo para a vingança. Então, ele está dizendo, ó, fosse o senhor, pegava seus filhos, ó, embora agora, largava tudo. Esse largava tudo que era difícil para eles. Olha aí o orgulho, né? O egoísmo, o apego às riquezas materiais. Esse apego tão grande que faz com que ele até arrisque a vida dele e dos familiares. Não é? É o famoso, eu pago para ver. Pela manutenção dos meus bens, eu até pago para ver. Aí ele diz aqui, né?
tendes valores. Aí, olha o serviçal falou para ele: tendes valores preparados para a tua emergência. Eu sei que o senhor, ele está dizendo, eu sei até que o senhor tem algum dinheiro que dá para o senhor levar. É lógico que não dá para levar tudo, mas o senhor tem uma reserva para esse tipo de, para esses momentos, né? Aí ele está dizendo aqui: ide com esse bem móvel, quer dizer, esse dinheiro que o senhor tem aí, ide com esse bem móvel e abandonai estas coisas, esta casa, essas obras de arte, vossas indústrias, etc. Quer dizer, pega um dinheiro, bota numa mala e vai embora. Larga tudo. Aí olha o que ele diz: pois vossa honra e vossa vida valem muito mais. Tudo que ele está falando é verdade. Se houver, aí ele olha só o que ele vai dizer para o Aboab: se houver confiscações, que levem o que quiserem. Se os padres vierem para cá e confiscar, deixa eles levarem ouro, joias, obras de arte, levem tudo, contanto que escapeis às torturas e às fogueiras. Deixa eles levarem tudo. Se me matarem, o servo está dizendo, que ele está querendo dizer o quê? Vocês vão embora, mas eu vou ficar na casa. Eu vou ficar. O servo quis dizer: se me matarem, tanto melhor. Não passo de um trapo humano, que ele está aleijado, né? Não passo de um trapo humano, impossibilitado de ganhar o próprio sustento. A vida pesa-me sobremodo. Se nada confiscarem, que é claro que eles iam confiscar, mas se nada confiscarem, que será difícil de acontecer, e me pouparem a vida, bendito será o Santo dos Santos. Aí, uma vez, liquidarei tudo da melhor maneira, quer dizer, ele vai dizer: eu vendo tudo para o senhor, vendo tudo, as obras de arte, as joias, as indústrias, eu vendo tudo da melhor maneira, e obtereis uma pequena fortuna para juntar a que hoje mesmo podereis carregar. Não tem tempo para perder. Então, ele está se propondo a ficar, correr o risco de morrer, mas caso ele não morra, e caso os padres não confisquem nada, o que era praticamente impossível de acontecer, ele venderia o espólio, juntaria o dinheiro e mandaria o dinheiro para o velho Aboabe, o que ele conseguiu arrecadar, para juntar com o dinheiro que ele levou. Então, olha só o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é puro bom senso. Quanto maior número de léguas puserdes entre vós e esse cruel Azambuja, até amanhã, a hora do expediente do Santo Ofício, tanto melhor. Ele está dizendo: vai embora agora. Como poderemos viajar sem salvos condutos nem licenças? Não será possível. Aí olha o que ele fala para o Aboab: nas barreiras aceitarão propinas. Gente, isso aqui é 1530 e pouco. Preciso ir no dicionário procurar o sentido de propina, porque hoje essa palavra está morta. Não existe no nosso vocabulário mais, né? Todos nós esquecemos o sentido dela. É preciso ir ao dicionário para verificar o sentido da palavra propina. Eu só vou citar um pequeno exemplo aqui, porque, como espírita inferior que sou, não consigo deixar de falar. Há uns meses atrás, um alto, vamos dizer assim, integrante de uma força policial nacional conseguiu sair do país por uma certa região, por uma certa fronteira,
pagando a tal propina. Ele conhecia os caminhos e pagou as propinas. E conseguiu sair, fugir. Então, é que o senhor está dizendo para ele: olha, o senhor vai levar uma pequena fortuna. Usa uma parte dessa fortuna para subornar os guardas, porque nas fronteiras eles recebem suborno. E muitos recebem até hoje. Então é aquela coisa: o senhor vai contar com a fraqueza desses homens. Mas é para salvar a sua vida e dos seus filhos. Né? Então, isso aqui. Nas barreiras aceitarão propinas, passareis facilmente, ninguém saberá que sois convertidos. Recentemente, passareis por fidalgos. Quem estiver lá vai pensar que ele é cristão. Se oferecerdes recompensas em ouro ou comerciantes, e mais valerá arriscar que ficar. Então, ele está dizendo: se eu fosse eu, pagava para ver. Muitos já conseguiram passar assim. Então, é possível que o senhor consiga. Teremos, aí olha o velho Aboab, teremos de preparar bagagens, arrecadar nossas preciosidades. Não será possível uma família viajar assim, tão imprevidentemente para o estrangeiro. Ele quer levar tudo: obras de arte, joias, objetos de luxo. E o Ambo está dizendo: vai do jeito que está. Cada um, como diria hoje, cada um prepara a sua mochila, bota umas pecinhas de roupa na mochila, o senhor pega aquela malinha, bota um dinheiro que o senhor tem guardado e vai. Usa uma parte desse dinheiro para pagar o pessoal. O que sobrar, dá para o senhor sobreviver lá. Eu sei que o senhor é trabalhador, começa tudo de novo. Fora pessoas amigas que o senhor poderá encontrar, que o ajudarão. Mas o Aboab está pensando em quê? Nas preciosidades. Ele esqueceu que, para ele, as preciosidades deveriam ser os filhos dele. Os filhos, sim, deveriam ser as maiores preocupações dele, as preciosidades dele. E não os quadros, as obras de arte, as joias. Ele esqueceu disso. Né? A luz do sol, aí continua aqui, o servo dizendo para ele, que ele está dizendo que tem que juntar tudo isso. Ora, para juntar tudo isso vai levar tempo. Não vai dar, não vai ser a madrugada, como você falou. Só tem que sair agora. Vai levar tempo. Vai chegar amanhã e vocês ainda estarão aqui arrumando as malas. Olha o que ele diz: a luz do sol será realmente impossível. Não vai dar para o senhor fugir como o senhor quer, levando tudo à luz do sol pela manhã. Frei Delbrando, no momento, porém, estará chegando à sua casa. Amanhã pela manhã estará chegando à sua casa. Ainda não pôde refletir. Agora, da madrugada, ele não vai vir, porque ele ainda está planejando com a melhor vingança. Então, enquanto ele planeja, foge agora. Amanhã vai ser tarde. Né? Ele ainda não se refez para deliberar sobre o que tentará para ferir melhor. Lembrai-vos de que vós não poderá prender nem acusar sem que haja denúncia. Então, o Frei Delbrando ainda tem o quê? Que planejar como é que vai ser o ataque. Ele ainda tem que organizar, documentar uma denúncia, que não pode ser só de boca. Ele não pode chegar para o Tribunal de Santo Ofício e denunciando o velho de boca. Ele tem que ter um documento escrito, assinado pelos maiorais, para confirmar o ato dele. Isso leva um certo tempo. Ele está falando: enquanto ele está planejando como é que ele vai fazer isso, vocês vão embora. Não dê tempo para que ele se organize.
É isso que ele está falando. Aí ele diz aqui, ó. Porém, se vocês deixarem para amanhã, estará chegando à sua casa e ele ainda não pôde refletir, não se refez para deliberar sobre o que tentará para ferir melhor. Lembrai-vos de que vos não poderá prender, ele não poderá prender vocês, nem acusar sem que haja denúncias. Demorará a forjá-las. Quererá antes, por agora, ele dormir o melhor possível. Tenta dizer que o Frei Brando agora vai querer dormir, descansar, né? É, aí ele diz aqui, ele quererá antes, por agora, dormir o melhor possível, pois estará fatigado de comer da vossa ceia e de beber os vossos vinhos. Então, o filho de Deus também está bêbado, então ele tem que ir para casa, descansar, curtir, né, a comida, né? Porque ele bebeu demais. Partir amanhã, no entanto, seria demasiadamente tarde. Ouso declarar-vos que tal tentativa deveria ter sido realizada desde muito. Mas o senhor já devia ter tentado ir embora há muito tempo. Por todos vós, e não apenas por um ou dois, como tem feito, com os bons êxitos, muitos dos nossos compatriotas. Então, ele está dizendo, o senhor estava tentando fazer como os outros fizeram. Mandar um filho agora, dali um tempo mandar outro filho. Não. O senhor já tinha que ter tentado fugir com a família toda. E agora é o momento. Tenta agora, porque deixar para amanhã vai ser perigoso. Aí o velho diz assim: sim, mas outros também se desgraçam para sempre. Olha como ele é resistente. Finalmente, depois de viva discussão, o Aboabe, né, e a família deliberaram que Joel deixaria Lisboa imediatamente. Só o Joel queria, acompanhado do velho Gabriel. Iria Joel com o servo, para se dirigir a Roma, onde esperaria em segurança até que a família lhe fosse reunir. Pois Timóteo, que é o velho Aboabe, já no dia seguinte, começaria a tentar possibilidades para conseguir transferir-se para Roma com os filhos restantes às ocultas de Azambuja. O salvo-conduto de Gabriel protegeria o fugitivo contra quaisquer eventualidades, ao passo que o ouro que levaria removeria outros tantos obstáculos. Em apenas uma hora, enquanto se preparavam cavalos, foi também preparada a bagagem sucinta e cartas de recomendação que o doutor Timóteo fazia a compatriotas residentes na velha capital dos Borgias, Itália, né? Roma, capital dos Borgias. Todo mundo sabe que é a família Borgia, né? Lucrécia Borgia e outros mais. Ao mesmo tempo que lhes punha nas mãos uma pequena fortuna para que seu exílio se não tornasse excessivamente angustioso fora do lar paterno. A tentativa, no entanto, seria, de qualquer forma, temerária. Joel se apoderaria de uma identidade alheia, que seria infração gravíssima. O precioso documento fora comprado a outrem, o que o tornava falso, ilegal, revertendo isso em agravantes para aquele que dele se utilizasse. As estradas e postas de mudas de cavalos eram rigorosamente fiscalizadas pela Polícia Civil e até mesmo pelos belinguis. Belinguis eram os soldados, que eles chamavam de capachos, do Santo Ofício, ou principalmente por estes, porquanto governo e Inquisição expulsavam frequentemente os judeus do território português, mas perseguiam-nos cruelmente se fugissem, recambiando-os para a prisão e a tortura. Mas o sagrado direito daquele que se sente oprimido é procurar possibilidades de libertação. E permanecer em Lisboa, após desavenças com autoridades inquisitoriais, seria entregar-se voluntariamente à prisão. E só Deus saberia, então, o que mais poderia acontecer. Então, ele não quis fazer o que o servo falou, arriscar e todo mundo junto. Ele quis mandar um,
e a família ficar. Né? E ficar por quê? Para ele poder ter tempo de juntar o resto da fortuna, porque ele queria levar tudo. Quando o velho campanário é o relógio, né? Deve ser de alguma igreja. Quando o velho campanário das proximidades, pois, fez ressoar pelos ares de Lisboa adormecida as duas pancadas da madrugada, os portões da velha mansão judaica se descerraram cautelosamente, para deixar escapar qual sombra atormentada o seu primogênito e herdeiro bem-querido, o qual fugia do lar paterno, forçado por irremediáveis circunstâncias, para nunca mais a ela retornar. Deixava a terra onde nascera e a qual amava, acossado pela crueldade de hipócritas e fanáticos, que se validavam dos poderes de que dispunham, como do nome augusto do emissário de Deus, o nome de Jesus, da gente, para impingir as suas próprias decisões, dando livre curso à torrente das paixões execráveis que lhes extravasavam do ser. Então, logicamente, todas essas atrocidades que eles praticavam, os Santo Ofício, os dominicanos e toda, era sempre em nome de Jesus. Eles se consideravam servos de Jesus. Capítulo 8. Ao contrário do que se previra, passou-se a manhã daquele dia e também a tarde, sem que nenhumas novidades, né, adviessem de Frei Delbrando ou de seus agentes. Foi o que o servo falou. Ele está dando tempo para preparar tudo. Aproveita esse tempo. A expectativa era asfixiante na residência dos Aboabes. Temiam estes que, informados da súbita partida de Joel, seus inimigos investissem represálias contra qualquer outro membro da família. Em vão, entre os salmos que eles estavam rezando, né, lendo, cuja doçura tanto bem lhes fazia a alma, Esther escolhera algo mais reconfortante para reerguer as energias morais da família que sofria, além das expectativas torturantes, também a incerteza da sorte do filho querido, que se arrojara a uma temerária aventura. A própria jovem, habitualmente serena e resignada, agora já não se conseguia reanimar, encorajando-se através da fé ardente, depositada no Criador de todas as coisas. E naquele doce mestre, que descera dos céus venturosos para padecer pela regeneração dos homens, que ninguém sabia, claro. Ela orava, ela lia os salmos, rezava para Deus, mas rezava também escondida para Jesus, porque o tio e os primos não poderiam saber que ela havia se convertido e que ela era uma cristã. Porque já pensou o choque se o tio soubesse que ela era cristã? Do jeito que eles odiavam os cristãos, era até capaz deles botarem ela para fora de casa e chamá-la de traidora. Não duvidem, não duvidem. Viram-na o dia todo debilitada e arredia. Ela ficou o dia todo, né? Porque o noivo tinha ido embora e ela estava preocupada, sucumbida em prantos, que levou o desalento ao coração de cada um. Joel era o seu suave anelo, era o noivo dela, né? A esperança e a alegria das mais caras aspirações da sua alma. E a ausência desse ser tão querido, os perigos que o ameaçariam durante a longa viagem, levavam ao seu coração temor e angústia, deprimindo-lhe as últimas energias para continuar lutando contra a adversidade. À tarde do segundo dia, no entanto, dirigiu-se a ela dirigiu-se a ela o tio, e ele disse afetuoso e apreensivo: Minha querida filha, temo por ti mais do que por nós outros, nas circunstâncias em que nos encontramos. Ele estava preocupado. Por quê? Porque ela era uma menina, praticamente. Devia ter uns 16, 17 anos. E ele sabia o que aqueles padres faziam com as meninas dentro das masmorras. Porque de homens religiosos, eles não tinham nem o nome. Eles eram
maus, cruéis. Eles eram agressores sexuais. E Delbrando já tinha feito isso com outras moças. Tanto que, como nós lemos anteriormente, já corria entre os hebreus histórias de moças, de meninas, que ele havia estuprado nas prisões. Ele e os seus companheiros eram estupradores, né? Bárbaros estupradores, pedófilos. Então, o tio dela está falando que ele tem mais preocupação com ela do que com os filhos. Aí ele, como ele diz aqui, né? Nas circunstâncias que nos encontramos, o santo ofício de nada nos poderá acusar. Joel está bem longe, e ao demais temos advogados junto à corte para defender nossos direitos. Sabemos, porém, que sem a vigilância de teu primo e com as disposições equivocadas de Ildebrando a teu respeito, porque ele sabe que o Ildebrando estava interessado na menina, corres grandes riscos de sofrer surpresas desagradáveis ou mesmo vexames. Vexames, ele está falando de ataques sexuais, né? Violência sexual. Mandei atrelar a cadeirinha a fim de visitarmos tua madrinha e deixá-la a par do que se passa. Há se revelado ela a nossa fiel amiga, sendo mesmo contrária ao movimento hostil continuamente verificado contra a nossa raça. E já por várias ocasiões, como não ignoras, há também oferecido préstimos a teu favor. Ele está pensando o seguinte, em mandar a Esther ficar na casa da madrinha escondida. Demais, sendo ela espanhola, a madrinha dela espanhola, e não portuguesa, não terá certamente grandes interesses em nos detestar gratuitamente, apenas para satisfazer a Inquisição. Não obstante a Espanha, igualmente perseguir de nossa condição. Porque a Santa Inquisição, vou usar a palavra santa, que na realidade é um absurdo usar esse nome santa com Inquisição, na Espanha e Portugal foram as piores da Europa. Nem na Itália, que era sede da Igreja Romana, a Inquisição foi tão terrível quanto em Portugal e Espanha. Em Portugal e Espanha, foi muito mais cruel do que na Itália. E dizem os historiadores que a Inquisição portuguesa foi pior, conseguiu ser pior que a espanhola. Pior que a espanhola. Mas as duas eram pior, conseguia ser pior do que na Itália. Aí ele diz aqui, né? Apelarei, portanto, para o seu coração maternal, rogando aceitar-te em sua casa, até que os horizontes se desanuviem em torno de nós. E aqui tem uma notinha falando da cadeirinha. A cadeirinha era um meio de transporte individual muito antigo, que consistia em uma cadeira fechada com um pequeno carro sem rodas, mas provido de 2 varais de frente e 2 à costa, permitindo a 2 homens, normalmente os escravos, ou 2 animais a ele atrelados, carregá-lo balançando suavemente no espaço. Aqui no Museu Imperial, na parte de trás do prédio do museu, tem uma ala que tem vários tipos de transporte do século passado. Charretes, cada charrete lindíssima. Tem a do imperador toda pintada, né? Tinta a ouro. Tem o primeiro trem e tem cadeirinhas dessas, né? Tem as cadeirinhas de madeira, né? Com a cortininha, os 2 escravos iam na frente e 2 atrás. Era transporte individual. Então, quem puder vir ao museu aqui visitar, o Museu Imperial, dá uma olhadinha no prédio anexo, que é o prédio que tem vários tipos, né? De charretes, carruagens, elegantíssimas, e tem as tais cadeirinhas. Esther, liteiras também, liteiras. A cadeirinha também era chamada de liteira, né? Esther era humilde e obediente. Respondeu a seguir, embora o coração se lhe confrangesse a ideia de se afastar do próprio lar.
Pesa-me deixar-vos em momento tão crítico, meu tio. Mas se assim deliberais, quer dizer, se assim decidires, será porque assim será, porque assim será o que melhor convém, e aprovarei vossa resolução. Subiram para a pequena viatura, mais cômoda e usual para pequenos percursos, e partiram para a residência da Condessa Maria de Faro, em cujo caráter confiavam de todo o coração. A Condessa Maria era mulher de 40 anos de idade, valorosa e digna, não existindo até então no conhecimento público nenhum deslize que a levasse a desmerecer do conceito que desfrutava da sociedade e da intimidade dos amigos. Espanhola de nascimento, mas consorciada, quer dizer, casada com fidalgo português, vivia desde muito em Portugal, sendo amplamente relacionada entre a nobreza e até mesmo entre a realeza. Confessava-se contrária às hostilidades infligidas aos hebreus, fossem portugueses ou estrangeiros. E, em presença destes dos amigos íntimos, atacava com veemência as leis que estabeleciam tanta desumanidade contra criaturas indefesas. Não seria de admirar que tão digna senhora assim se conduzisse, visto que, por aqueles atormentados tempos, muitas vozes beneméritas bradavam contra a Inquisição, censurando e até execrando as suas façanhas. A condessa, porém, em verdade, era mais loquaz e leviana do que realmente sincera naquilo que afirmava. Então, ela era mais loquaz, quer dizer, mais falante e leviana do que afirmava, do que realmente sincera, entendeu? O que ele está dizendo aqui? Ela era mais loquaz e leviana do que realmente sincera naquilo que afirmava. E a despeito de realmente não desprezar a raça judaica e dela se compadecer, não se esquecia de também testemunhar considerações aos inquisidores, esmerando-se em amabilidades sempre que possível. Então ela falava, né? Fazia aquela coisa arada toda, mas mantinha-se com o pé atrás, né? E também dava muita conversinha para eles. Então, não era tão assim como a Moabe pensava, né? Levando Esté a Bia batismal, porque a Esté foi batizada, né? Todos foram obrigados a se batizar. E ela se tornou a madrinha da Esté. Levando Esté a Bia batismal, quando da obrigatoriedade imposta aos judeus, e defendendo por mais de uma vez, não só a filhada, como toda a família, desta dos choques circunstanciais provocados pelo fanatismo partidário, cativara de tal sorte a confiança dos aboabes. Então, eles acabaram confiando nela, que por mais de uma vez fora também ela sua confidente conselheira. Quando do desejo de Joel e Saulo se transferirem para Roma, no intuito de fugirem às opressões diárias que suportavam, tensionavam suplicar-lhe o valor ainda uma vez para lhes conseguir a necessária licença, caso falhasse o concurso dos supostos amigos inquisitoriais. Então, o velho Aboab esperava que, se o padre, quando ele fez o pedido para eles darem o salvo-conduto, se aquilo não tivesse acontecido, e os padres tivessem negado, sem a confusão que o Joel praticou, ele iria pedir a ela, para ver se ela intercederia e conseguisse o salvo-conduto. Entretanto, como vimos, o funesto incidente, que foi aquela briga entre estes e o primogênito da casa, quer dizer, entre os padres e o primogênito da casa, transformou a programação do velho rabino, sugerindo novos passos da via angustiosa que familiava. Então, ele está ali confiando que ela vai ajudar. Mas aí vem aquela situação. Será que ela ajudaria, colocando em risco a própria segurança, a própria estabilidade? É aí que nós vamos ver. Então, nós vamos parar aqui, tá? Semana que vem, a gente vai começar no A Condessa Maria de Faro Reencarnada,
se achava dia 16 de fevereiro, bota aí. Esse é o parágrafo 7, numera aí. Parágrafo 7. Dia 16 de fevereiro, a gente vai começar aqui. A Condessa Maria de Faro. Então, nos próximos capítulos, a gente vai ver como é que essa desgraça, podemos dizer, né? Que isso é uma desgraça, vai se desencadear. Então, gente, realmente, né? A gente sabe que a coisa não vai ser fácil, não. Mas aí a gente vai ver, porque parece que essa condessa também vai estar envolvida aí por esse futuro, né? E todo mundo que participou vai estar nesse meio aí. Então vamos ver como é que o doutor Bezerra de Menezes vai nos trazer o restante dessa situação. Então nós vamos encerrar aqui, agradecendo muito a Deus por tudo que a gente está conhecendo, né? E eu vou pedir aqui, né, a nossa companheira Denise para fazer a nossa prece de agradecimento. Denise, por favor. Não queria parar, não. É, então, agradecendo ao nosso Pai, todos esses conhecimentos que nós adquirimos durante os estudos da tarde e noite de hoje, agradecendo aos amigos espirituais que aqui conosco vêm absorver, né? Absorvê-los todos esses conhecimentos. Agradecendo a nosso Mestre Jesus, que veio até nós exemplificar a forma como nós devemos nos conduzir e nos trazer esse reino de amor, que com certeza reinará entre nós, dentro de nós. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades de estudo, de trabalho e de exemplificação na conduta no bem. E pedimos, Senhor, mais uma vez, que permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, daqui a pouco, às 18h30, vai acontecer a nossa palestra pública. Todos estão convidados. O tema é contar as bênçãos. Nós devemos contar as nossas bênçãos. Quem vai fazer? O livro é urgência, né? Quem vai fazer essa palestra para a gente é o nosso querido irmão Josemir Paixão. Todos estão convidados a estar conosco para assistir essa palestra, tá bom? Um beijo no coração de todos. Vou dar uma paradinha aqui. Vou passar para você, Denise. Daqui a pouco a gente retorna para assistirmos a nossa palestra.